Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades dos materiais. Mas o que são propriedades? Propriedades são características que os materiais possuem. A primeira propriedade que nós vamos falar é a resistência. Se liga aí. Olha só, aqui eu tenho alguns materiais. Um material de metal, um material de vidro e um material de madeira, uma peça de madeira. Esses materiais aqui, eles têm diferentes tipos de resistência. Ou seja, a resistência é a capacidade que um material tem de resistir à quebra, aos impactos. Por exemplo, esse material aqui, se eu derrubar no chão, ele vai resistir à quebra, ele não vai quebrar, diferente do vidro. Assim como a madeira, dependendo da espessura, ela é mais resistente ou menos resistente. Então essa é a resistência dos objetos. Uma outra propriedade é a elasticidade. A elasticidade é a capacidade que os materiais têm de esticar e voltar ao seu tamanho normal, à sua condição anterior. Por exemplo, esse balão é elástico, ele consegue retornar à sua posição original. Uma outra propriedade é a flexibilidade, ou seja, é a capacidade que o material tem de ser dobrado e não quebrar, como por exemplo o papel. O papel ele é flexível, nós conseguimos dobrá-lo sem quebrar. O papel ele é muito flexível. Agora, se eu pegar por exemplo essa forminha de gelo, eu consigo dobrá-la até certo ponto. Ela é menos flexível do que o papel, por exemplo. Uma outra característica é a permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade, por exemplo, que um líquido tem de passar por um material. Por exemplo, essa máscara de tecido, ela é permeável à água. Significa que se eu colocar água sobre ela, a água vai penetrar nela e vai passar por ela, ou seja, ela é permeável. Agora, se eu colocar algumas gotas d'água aqui sobre esse plástico, que é um outro tipo de material, ele é impermeável e não vai permitir a passagem da água. Essa é a permeabilidade ou impermeabilidade que os materiais possuem. Outra propriedade é a plasticidade. Alguns materiais, como essa massinha de modelar, eu digo que ela é plástica, porque ela tem a capacidade de adquirir diferentes formatos. E ela pode, depois de eu dar uma forma para ela, eu posso moldá-la novamente e dar outra forma de acordo com a minha imaginação. Então essa é a plasticidade. A massa de modelar é plástica. E para finalizar o estudo das propriedades dos materiais, nós vamos falar um pouquinho sobre a transparência. Alguns materiais permitem que eu consiga enxergar através deles, como é o caso desse plástico, que é chamado de plástico transparente. Ou seja, a luz consegue passar livremente por esse plástico. Outros materiais, como essa madeira, elas não permitem a passagem da luz. Portanto, ele é um material que nós chamamos de material opaco, porque ele não permite a passagem da luz. Eu espero que você tenha compreendido as principais propriedades dos materiais. A gente se vê na próxima aula. Um abração, até mais!